TeleRS Explica de hoje a gente vai conversar sobre o Zika vírus na gestação e a microcefalia. Então, Lavínia, a gente vê muitos casos, atualmente de crianças nascendo com microcefalia. O que é exatamente a microcefalia? Bom, microcefalia significa que a cabeça é menor. O que significa isso? O perímetro cefálico ou a circunferência da cabeça está diminuída. Por que acontece isso? Pode acontecer porque um bebê é menor, a estatura, o tamanho é menor e a cabecinha também é um pouco menor. Isso pode ser normal. Mas algumas vezes pode ser uma consequência de alguma alteração na formação do cérebro e que leva ao cérebro ficar menor e a cabeça menor, tá? Então isso aí é uma complicação, um problema que pode levar a algumas complicações e isso é que nos preocupa. Por que acontece isso? Acontece algumas vezes, que nem eu falei, constitucional, mas pode acontecer também por síndromes genéticas, por uso de substâncias que nem álcool durante a gravidez, ou mesmo infecções durante a gravidez, que a mãe tenha infecções durante a gravidez. E qual é a associação da microcefalia com o Zika vírus? Bom, então, como eu falei, microcefalias pode acontecer por uma série de casos e elas existiam já no Brasil, assim como existiam no mundo, só que numa frequência baixa. A partir de agosto desse ano, para ver como é recente, começam a aparecer muitos casos, mas não em todo o Brasil, principalmente em alguns estados do Nordeste. Então se começou a perguntar e ver o que poderia estar causando. E uma coisa chamava atenção, que nesses estados, era onde tinha sido relatado meses antes o aparecimento de infecções por Zika, tá? Então, bom, e daí tem dengue, também tem outras coisas. Qual é a diferença? Dengue, chikungunya, gripe, outras infecções já existiam antes. A única infecção nova, por assim dizer, no Brasil era a infecção por Zika. Como nós sabemos que existem infecções que causam microcefalia e anomalias cerebrais, se começou então a investigar essa possível relação que depois se comprovou. Como é que se comprovou? Bom, uma das coisas foi através das imagens cerebrais. Então, tomografia, que é uma espécie de raio-x, ou ultrassom feito através da fontanela, da moleirinha do bebê, mostra alterações que são muito características de infecção, tá? E infecção viral. Então, aumenta a suspeita do Zika. O que mais veio a mostrar e finalmente comprovar? A identificação de fragmentos do vírus, do RNA do vírus, tá? Que é o material genético do vírus, tanto no líquido amniótico de mulheres grávidas que tiveram Zika, como num bebê que nasceu e faleceu logo depois, e então coletando sangue, outros tecidos, urina, se observou aí a presença do vírus mesmo. Então, toda essa soma de fatores levou a identificar o Zika como associado a essa microcefalia. E como prevenir essa infecção pelo Zika vírus? Sabendo-se que a infecção por Zika tem uma probabilidade grande de levar a uma criança com anomalia cerebral e, portanto, microcefalia, a prevenção é a melhor maneira, tá? Então, como é que se faz essa prevenção? Não existe vacina para Zika ainda, tá? Então, a prevenção tem que ser feita com o mosquito transmissor, que é o Aedes aegypti. E aí imagino que a maioria das pessoas que estão nos assistindo estão acompanhando todas as campanhas importantes de prevenção contra o mosquito, de não deixar o mosquito se replicar. Ele se cria em água, mas água limpa, então em pequenos espaços. Então mesmo um vasinho, o pratinho do vaso pode ser um local onde o vírus vai se multiplicar. Então limpezas semanais desses locais. Fora isso também há maneiras de prevenção individual, ou seja, usar roupas adequadas, de preferência roupas compridas, mesmo que seja
verão, mas o uso de repelentes é muito importante, além de uso de telas nas casas e assim por diante. E existe algum tratamento para microcefalia? Bom, isso é uma pergunta super importante e que a resposta é difícil, porque não existe um tratamento específico e por isso a razão da prevenção que nós falamos antes. E por que então fazer exames mesmo nas grávidas? Porque esse acompanhamento pode ser importante. Uma outra mensagem é, como eu falei, existem fatores que a gente conhece que causam microcefalia e esses também devem ser evitados por uma gestante. Então, uso de álcool, alimentação adequada, fazer um pré-natal correto é muito importante para evitar as causas de microcefalia, as outras, e algumas coisas que a gente ainda não pode afirmar com certeza, mas deixa eu explicar melhor. Nem todas as mulheres que têm infecção por Zika vão ter microcefalia nos seus bebês, tá? Então, o que pode modificar isso? A gente não sabe ainda, mas medidas saudáveis como alimentação, evitar outros fatores de risco devem funcionar como fatores de uma certa maneira protetores. E se acontecer comigo? Bom, se acontecer contigo tem várias possibilidades. A primeira, você não está grávida e você é mordida por um mosquito Aedes aegypti contaminado por Zika, tá? Então, se você se curar da sua infecção e depois engravidar, não tem risco nenhum. Agora, você está grávida. Se você estiver grávida, aí sim a prevenção, a evitar ser contaminada pelo vírus é muito importante. A contaminação pelo vírus, ela acontece pelo mosquito. Ou seja, se eu estiver, por exemplo, contaminada por Zika e você está grávida aqui na minha frente me fazendo perguntas e eu espirrar, não vai ter risco nenhum de você ser contaminado. O vírus não se transmite dessa maneira como uma gripe ou uma outra dessas doenças virais, tá? Então, essa é a boa notícia. E isso reforça, então, a ideia dessa prevenção focada principalmente no mosquito transmissor. Tem a terceira possibilidade, que é a mais triste de todas, tá? Você está grávida e você, por alguma razão, foi mordida por um mosquito contaminado e desenvolve a doença. Então, nesse caso, é importante procurar imediatamente um posto de saúde, tá? Ou seu médico, que vai estar orientado a relatar para a Secretaria de Saúde. O Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde têm todo um programa montado de apoio às gestantes, tá? Bom, o que significa isso? Porque no momento que você tiver febre, tiver, por exemplo, lesão na pele, coçando, vermelhinha, a gente chama de exantema, e dor articular, sintomas que muitas vezes podem ser confundidos até com gripe, você não vai saber se é Zika ou não. Então, nesse sentido, é importante procurar um médico ou um posto de saúde, uma unidade de saúde para, primeiro, diagnóstico, saber se você tem Zika ou não. Se você tiver Zika e estiver grávida, então vai haver um acompanhamento especial durante a gravidez para saber se você foi afetada mesmo e o bebê, se essa infecção foi transmitida para o bebê, tá? Aqui a gente pode fazer uma explicação importante, por que a infecção da mãe causa os problemas no cérebro do bebê. Então, este é um vírus que passa pela placenta, entra na circulação do bebê e vai até o cérebro do bebê. E lá, o vírus, para se replicar, ele precisa usar toda a infraestrutura da célula, tá? E ao usar essa infraestrutura da célula, ele faz um estrago muito grande e causa essas lesões que a gente vai ver depois no raio-x, no ultrassom e assim por diante. E por último, o uso de repelentes pode ser feito por grávidas? Uso de repelentes. Então nós falamos, né, na situação anterior, se acontece isso com você, de ficar grávida, é muito importante então realmente a proteção individual, que é basicamente o uso de repelentes. Os repelentes devem ser usados aqueles que estão autorizados pela Anvisa. Evitar fórmulas caseiras que, duas coisas, primeiro a gente não tem certeza que vão funcionar
e segundo, se não vão trazer algum problema para a mulher ou para o bebê, alergias ou mesmo consequências mais graves para o bebê. As autorizadas pela Anvisa são todas possíveis de serem usadas pelas mulheres grávidas, em qualquer momento da gestação, seguido aquele espaço de horário que varia de repelente para repelente. Ler a bula ou a caixinha, né, ou a embalagem e seguir essa orientação. Então, Lavínia, tem mais alguma consideração? Sim, é importante que com essa questão do Zika e das crianças com microcefalia, tem muitos boatos nas redes sociais. Então, por favor, informe-se antes em locais confiáveis, no Telesaúde, no site do Ministério da Saúde, Portal da Saúde, onde você pode ter informações corretas e ter uma gestação segura. Obrigada, Lavínia. Se você curtiu esse vídeo, se inscreva no nosso canal e curta nas nossas redes sociais. Obrigada e até o próximo Tele